percebemos, você já percebeu que tem algumas coisas na nossa vida que não dão certo, mesmo quando a gente faz coisas que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer? Quem já passou por isso? Você lê a Bíblia, você ora, você dizima e tem coisa que dá errado. Alguém já passou por isso aqui? Hoje o Senhor vai nos responder por que isso acontece. E o Senhor vai alinhar o nosso coração com o coração dele. Quem está pegando essa palavra aqui? Essa palavra é para nós. Aleluia. Amém? Então veja, versículo 1 até o versículo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Eles perguntaram, mas logo em seguida, olha o que eles fizeram. E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Tem vezes que a gente chega para Deus e não entende algumas coisas, e a gente pergunta para Deus: por que, Senhor, que o Senhor permitiu isso acontecer? Mas logo em seguida a gente já vem com uma solução, apresentando para a nossa própria vida, que nós achamos que Deus vai fazer, porque Deus vai ter que fazer, porque eu sou filho, e acabou. Meu Deus, vamos seguir. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança do Senhor. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses tão poderosos? São os deuses que feriram os egípcios. Eles falavam deuses porque eles não sabiam que era somente um Deus, porque eles eram politeístas. E aí eles falam assim: eu conheço a atuação do Deus que opera e defende Israel. Olha só, eles falam assim: esse Deus que se apresenta lá feriu os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Olha o que acontece. Então, os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Vira para o teu irmão e fala assim: com arca e tudo. Agora vira para o outro e fala assim: com arca e tudo. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens. Diz assim, ó, primeiro foram 4K. Não foi? Você não leu comigo? 4K. Agora foram 30K. Os filisteus foram lá no Instagram deles, pegaram o fofinho, aquele balãozinho fofinho, e botaram 30K. Entenderam? 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. O que se segue aqui, meus amados? Que naquele tempo, houve essa guerra, houve essa batalha.
Logo depois que Deus tinha confirmado Samuel, profeta sobre Israel, logo depois ele seria confirmado como juiz, como sacerdote. Olha, amados, Samuel é uma representação da relação íntima e correta com Deus. Guarde essa informação. Com a presença de Deus. Aqui o que se segue? Eli já estava com seus olhos obscurecidos. Eli era o sacerdote daquela época. E esses 2 filhos, Ofni e Finéias, estavam na guerra, morreram. A mulher de um deles estava grávida. A notícia chega a Eli, que seus filhos morreram, que a arca foi tomada, que Israel perdeu 30k. E aí Eli, que já estava lá na cadeira esperando, que ele estava preocupado, cai para trás, quebra o pescoço e morre. Não bastasse ter perdido 34 mil, né, de uma vez, homens de guerra, a arca de Deus foi tomada, o símbolo da presença de Deus foi tomada, e o sacerdote do povo morreu. Os 2 filhos do sacerdote morreram. E não tinha posteridade, não tinha legado, não tinha nada. A mulher de um deles que estava grávida para dar à luz, quando recebe a notícia disso tudo, e ainda teu sogro morreu, teu marido morreu, teu cunhado morreu, a gente agora está à deriva. Ela começa a entrar em trabalho de parto, e quando ela está perdendo as forças e dando à luz, ela diz, é um menino, dizem para ela, é um menino, aí ela diz, é Icabode, porque foi-se a glória de Israel. O que acontece aqui, meus amados? Deus, Ele permite primeiro algumas perdas, sem a arca, sem a presença, 4.000, para que a gente possa ter algumas coisas do nosso coração expostas, e Deus possa trabalhar na gente. Você percebe que tem algumas perdas que nós temos, mas que nós continuamos a vida, não é? Você perdeu uma coisa aqui, perdeu uma coisa ali, perdeu uma amizade, perdeu um emprego, mas perdeu um contrato. Enfim, você perde alguma coisa que é recuperável. Uma coisa que é recuperável é dinheiro, amados. Tempo não. Então tem coisas que nós perdemos que são recuperáveis. E que Deus vai permitindo algumas perdas menores para ver se a gente começa a se ligar. Vocês percebem isso na vida de vocês? Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, o pai disciplina o filho que ama. Não é verdade? Só que aí, vocês lembram que eles perguntaram para Deus, como Deus já deixou isso acontecer? Vamos a Siló pegar a arca e trazer. Logo depois, guarda essa informação, eles com a arca e tudo perdem. Deus permitiu que mesmo com a arca da aliança, os filisteus, os inimigos, prevalecessem contra o seu povo. Sabe por quê, meus amados? Porque não basta ter o que representa a presença de Deus. É preciso ter a manifestação da presença de Deus para vencer batalhas. Não adianta você abrir tua Bíblia no Salmo 91 e deixar na tua casa achando que os anjos do Senhor vão pegar aquelas palavras e vão ministrar. Você precisa crer e viver o Salmo 91. Você precisa crer que aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, que se esconde debaixo das asas do Senhor, a sombra do Onipotente descansa. Ou seja, na hora que está uma tormenta na tua vida, você corre para o secreto, corre para debaixo das asas do Senhor, e aí você tem descanso. Quem está pegando essa palavra? Porque aos anjos do Senhor Ele dará ordem ao teu respeito, para que te guiem. Vai cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Certo? A seta que voa de dia não vai te alcançar, e nem o terror noturno. Você está entendendo? Porque você fez do Senhor o teu escudo, o teu esconderijo, o teu pavilhão, o teu lugar secreto de segurança. Não basta você abrir a Bíblia no Salmo 91 e as páginas ficarem amarelas. Se você não tiver fé para sair da tua casa todo dia e declarar isso e viver o teu dia debaixo das asas protetoras do Eterno. Amém? Então aqui há episódios na nossa vida, esse relato do povo de Israel, e você sabe, eu gosto muito de pregar sobre o Antigo Testamento, conectando com o Novo Testamento, porque o Velho Testamento, ele é uma sombra, e o nosso Deus, ele é tão pedagógico, né?
O Senhor, Ele pega coisas naturais, coisas concretas e traz para nós, para que a gente possa, como seres humanos, tão apegados nessa terra, tão naturais, que a gente possa entender. Você quer ver um exemplo? Você está com muita sede, como eu estou agora, o que você faz? E bebe uma água, ó. Ainda é com gás, amados, aleluia. Está muito chique isso, aleluia. Você entende que quando você está morrendo de sede, e aí você chega assim, ufa, me dá uma água, aí você bebe, e você faz assim, saciou, não é? E aí Jesus fala assim, eu sou a fonte das águas vivas. Você entende perfeitamente quem Jesus é, não é verdade? Quando faz uma analogia, foi isso que o Senhor fez. O Senhor estava usando essa história aqui para trazer para nós hoje uma aplicação nas nossas batalhas, nas nossas guerras, naquilo que nós valorizamos, naquilo que nós colocamos a nossa confiança. Quem está entendendo essa palavra diz, eu estou. E tem horas na nossa vida que notícias de derrota chegam e aquilo que a gente estava gerando para glorificar a Deus, a gente morre gerando aquilo e a gente fala, foi-se a glória. Deus não está mais com a gente. A gente agora está à deriva dos filisteus. Os filisteus eram o pior povo, o pior inimigo que Israel podia ter naquela época. Um povo cheio de armamento, uma potência. É igual você olhar aquele financiamento que te deixa no vermelho, aterrador, e diz assim, é muito maior do que eu. Aquele negócio que você botou fé e você disse assim, agora como eu vou fazer? Queridos, se Deus te deu uma palavra, avança no que Deus te deu com a presença de Deus, não com o que parece simbolizar a presença de Deus.